Olá, meu nome é Leonardo Saraiva, sou servidor do Decrim Quarta Rage de Campinas e hoje a gente vai falar de 5 perdas recentes nos últimos 5 anos. Pessoal, na greve de maio a gente tinha 3 pautas principais: a recomposição salarial, o reajuste do auxílio-saúde e o reconhecimento do nível superior. Essas eram e são as questões mais emergenciais. Mas enquanto o foco está nesses pontos centrais, uma série de outras perdas administrativas foi se acumulando ao longo dos últimos anos. São algumas mudanças que à primeira vista parecem pequenas, mas que gradualmente corroem direitos e condições de trabalho do servidor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira mudança significativa, que já revelava a predisposição do Tribunal de Justiça em reduzir custos, ocorreu com o provimento CSM 282 de 2013, que estabeleceu a jornada única das 10 às 18 horas. Na época, houve certa pressão da sociedade civil, em especial da OAB e do Ministério Público, e até intervenção do STF, para evitar a redução do horário de atendimento ao público. Por causa disso, foi publicada a Portaria 8782 de 2013, que estendeu o horário do expediente, o que permitiu que alguns servidores fizessem uma jornada diferenciada, mas em caráter emergencial e paliativo somente. Mas as circunstâncias não eram boas para o TJ, e ele restabeleceu a jornada flexível das 9 às 19, com o provimento CSM 2163 de 2014. Pois bem, o tempo passou, veio a pandemia, e infelizmente essa conquista acabou. O provimento CSM 2651 de 2022 estabeleceu definitivamente o expediente fixo das 9 às 17. Um horário péssimo por coincidir com um período elevado de trânsito urbano e que não contempla quem utilizava o horário de estudante no período da manhã. Vou dar um exemplo. Quem fazia a jornada das 11 às 19, com direito a entrar meio-dia por conta dos estudos, e se a pessoa administrasse o horário de almoço direitinho, conseguia começar a jornada de fato meio-dia e meia, meio-dia e 45, dedicando o período da manhã para o curso. Não houve qualquer consideração às especificidades dessas pessoas. Esse público foi totalmente ignorado. Muitos tiveram que se adaptar, e ouvi relatos de colegas com quem eu trabalho que tiveram que abandonar os estudos pelo caminho. Aqui, não é bem uma perda, mas uma escolha de gestão feita com pouca consulta de base. Durante a pandemia, o teletrabalho foi adotado às pressas em caráter emergencial por força da crise sanitária. Mas a experiência foi muito boa, conforme essa notícia publicada no site do Tribunal de Justiça. Outros órgãos também adotaram iniciativas semelhantes e de maneira muito exitosa. O TRF3, por exemplo, chegou a autorizar até 80% de servidores em teletrabalho de modo amplo, e em certas áreas administrativas, até mesmo 100% do setor. E um fato importante é que os comunicados que autorizavam isso não mencionavam diretamente a crise sanitária, falavam tão somente dos ganhos do modelo remoto. O TJ mesmo, no provimento CSM 2564 de 2020, dizia que a volta ao presencial era motivada preferencialmente pelo exame de processos físicos e, quando estritamente necessário, para o atendimento de advogados, e registrava que unidades 100% digitais deveriam permanecer fechadas. Com o fim da crise sanitária e a normalização da mobilidade, o regimento definiu que a escala de teletrabalho deveria ser de tal forma que cada unidade mantivesse, no mínimo, 50% da força de trabalho presencial. Agora, com mais e mais unidades digitais, fica a pergunta: qual a real necessidade de manter pelo menos 50% do quadro presencialmente? Esse número nunca foi discutido com profundidade. E eu entro aqui no X da questão. O teletrabalho está sendo tratado como um benefício, um privilégio, quase uma concessão aos servidores, e não como deveria ser, uma política de gestão e modernização. Por exemplo, a regra atual exige que a produtividade no teletrabalho seja maior do que no presencial. Baseado em quê? Se a gente parte do entendimento que o trabalho presencial tem distrações e perdas, então por que limitar o home office? Ou será que o discurso que está por baixo é: já que você está em casa, se vira aí para produzir mais? E tem também o problema dos equipamentos. O regulamento é claro: mesa, cadeira, computador, internet, tudo deve ser custeado pelo servidor,
sem qualquer despesa para o órgão. Na prática, muitos de nós tivemos que comprar monitores, já que é comum a estação de trabalho do TJ ter 2 monitores. Alguns precisaram trocar de computador, tudo do próprio bolso. E ainda tem uma regra que permite ao TJ desativar a sua estação de trabalho física depois de 30 dias de teletrabalho. No meu departamento mesmo, hoje, não há computador para todo mundo se todos voltassem ao presencial simultaneamente. No fim, é uma política que onera justamente o lado mais vulnerável da relação. Antes, quando um servidor ficava mais no horário de expediente, ele creditava aquele período como horas credoras. Isso é extremamente comum pela natureza do nosso trabalho. Imagina que você está no meio de uma audiência e ela se estende até às 5h30. Você vai sair no meio? Claro que não. Você fica lá até o fim. E se há necessidade de expedir um ofício, um alvará ou um mandado urgente, cuja determinação foi exarada próximo do fim do expediente? Quantas vezes a gente não ficou a mais para dar cumprimento à ordem? Eu faço isso com prazer, pelo senso de responsabilidade funcional, mas é importante que haja contraparte que assegure o crédito desse período para gozo oportuno. Infelizmente, isso foi restrito pela Portaria 9.960 de 2021, que determina que o servidor do quadro do Tribunal de Justiça terá direito ao crédito de horas de compensação somente quando prestar serviço extraordinário, e que a prestação de serviço extraordinário está condicionada à ocorrência e comprovação de situações excepcionais e temporárias. Ou seja, se você eventualmente ficar a mais ou entrar mais cedo, e isso ocorre cotidianamente com inúmeros colegas, tenho certeza de que você que está assistindo possui uma história para contar nesse sentido. Bom, o ônus é só seu. Não bastasse isso, muitas vezes, em função do acúmulo de serviço e da defasagem salarial, é comum o servidor fazer horas credoras, não tirar férias e solicitar a indenização, porque não usufruiu delas. Isso atendia tanto à necessidade da manutenção da boa prestação jurisdicional, quanto às necessidades financeiras da nossa categoria, cujo salário vem perdendo progressivamente valor real em relação à inflação. Pois bem, desde a edição da Portaria 9.899 de 2021, houve um aumento do rigor dos pedidos da indenização de férias, dificultando esse mecanismo. Agora, gente, agora vem umas pauladas, umas perdas mais dolorosas, das quais muitos colegas ainda se ressentem até hoje. Eu não quero aqui entrar no mérito desses benefícios que foram removidos. Parte da sociedade civil às vezes vê eles, infelizmente, como privilégios. Mas eu creio que quando se fala de privilégio no setor público, em especial no judiciário, geralmente a gente está motivado por outras questões bem estranhas a nós, servidores da base. O que eu quero demonstrar é que são benefícios que foram retirados. Isso é fato, e que permitem entrever uma política de desvalorização progressiva do local ocupado pelo servidor público. Essas são políticas amplas, que ultrapassam o âmbito do TJSP. Tem mais a ver com a gestão estadual de São Paulo e que dão um ensaio do que é uma reforma administrativa, dos impactos materiais que esses movimentos têm sobre nós. A primeira, então, é a retirada das faltas abonadas. O artigo 110 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo foi simplesmente revogado pela Lei Complementar 1361 de 2021. Assim, sem mais nem porquê, meramente por escolha de gestão. Então, o servidor tinha ali o direito já estabelecido há décadas de se ausentar 6 vezes ao ano em razão de moléstia ou outro motivo relevante, sem prejuízo de seus vencimentos. E isso foi simplesmente extinto. Outro direito que nos foi retirado foi a incorporação dos décimos de cargos em comissão. A Emenda Constitucional 49 de 2020, que a gente comentou lá no vídeo sobre a Previdência, que rege nosso atual modelo de regime próprio, aproveitou o momento para, também sem muita cerimônia, inserir no meio ali o artigo 2º. Eu vou ler ele aqui. Fica revogado o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, assegurada a concessão das incorporações, que na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019 tenham cumprido os requisitos temporais e normativos
previstos na legislação então vigente. O que ele quer dizer é, quem adquiriu o direito até a data da reforma da Previdência em 2019, beleza, continua com ele. A partir de agora, não tem mais incorporação de décimos. Fácil retirar um direito, né? O texto vai lá, revoga a incorporação dos décimos e segue a vida. Lamentavelmente, mais um direito histórico cortado. Gente, todas essas perdas que eu descrevi aqui podem ser vistas por alguns como ajustes necessários ao funcionalismo público e por outros, é o nosso caso, como precarização efetiva das condições de trabalho do servidor. Isso a gente aceita debater e conversar, mas o principal aqui é entender o seguinte: há uma tendência em colocar o holofote dos problemas enfrentados pelo serviço público sobre o servidor, como se ele fosse preguiçoso, não trabalhasse, fosse ineficiente, o entrave ao bom funcionamento das coisas, o que está muito longe da realidade. O cerne do problema do serviço público, e eu falo aqui não necessariamente da minha experiência junto ao TJSP, que tem pontos positivos e negativos nesses aspectos, mas de sentimentos que eu experimento enquanto cidadão, enquanto usuário de serviços públicos, e que muitos colegas de outras categorias certamente vão se identificar. O cerne do problema é a falta de programas continuados de treinamento e qualificação, falta de sistemas informatizados adequados, falta de gestão organizacional eficiente e, principalmente, falta de investimento em modernização e valorização de pessoal. O servidor é a ponta mais heróica e dedicada desse serviço. Vamos ouvir, para a gente colocar em perspectiva, o discurso do deputado Pedro Paulo, relator da reforma administrativa que está vindo aí, na audiência pública ocorrida agora, no dia 3 de setembro. O primeiro eixo, estratégia, gestão e governança. Esse é o eixo que vai tratar da meritocracia no serviço público. Não dá para imaginar que nós não possamos ter avaliação de desempenho no serviço público. Às vezes vejo muita crítica, por exemplo, de alguns segmentos do serviço público que dizem não, nós não podemos ter avaliação de desempenho no serviço público. Como todos os servidores entram no serviço público, pelo mérito e pela avaliação de desempenho no concurso. E quando ganha estabilidade, quando o Estado lhe dá essa proteção, não pode ter mais avaliação de desempenho, nós vamos enfrentar a questão da meritocracia, porque ela está no centro, no coração do incentivo à produtividade. Na medida em que nós não mexemos na estabilidade, nós precisamos criar incentivos para que o Estado entregue mais. Olha, aqui ninguém defende que não deva haver políticas de acompanhamento de eficiência, mecanismos de avaliação de desempenho. Ninguém está dizendo que o servidor é isento de responsabilidade funcional. Mas fazer o discurso que coloca estas avaliações sob a égide da produtividade e da meritocracia é um erro crasso. Produtividade no serviço público, quando medida só em números, cai na precarização do serviço. Número de processos movimentados, número bruto de jovens que passam de ano nas escolas públicas, número de atendimentos no postinho de saúde. Isso oculta um elemento essencial: a qualidade do serviço. Qualidade essa que é medida por gestão fina, localizada, que esteja familiarizada com os desafios e as necessidades de cada setor. E qualidade essa que fica comprometida sempre que direitos são retirados dos servidores que se sentem sim desvalorizados, desestimulados, tratados sem o valor que lhes é devido. É a segunda vez que a gente traz aqui o alerta aos colegas à reforma administrativa que está vindo. Se o que perdemos até agora, que a gente lembrou nesse vídeo, foi dolorido para você, pense que com a reforma podemos perder quinquênio, licença-prêmio, podemos perder progressões, podemos perder reajustes salariais dignos em prol de bonificações de resultado. Podemos ter que conviver com uma prática de contratações temporárias precarizadas. Enfim, uma série de perdas que nem sabemos ainda, porque o texto da reforma, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, nem foi divulgado. Aliás, cadê o texto, Pedro Paulo? Solta o texto para a gente poder debater honestamente. Porque assim, tem algumas medidas de vitrine que são justas e necessárias. E eu estou falando aqui do combate a privilégios, representado principalmente por salários acima do teto constitucional e das benditas férias de 60 dias, que nada tem a ver com a gente que é servidor de base, né, gente? Mas aí, na esteira dessas medidas de maior apelo popular, outras vão vir mirando na base, e aí a gente tem que se opor, né, gente? Por isso, este canal vai continuar debatendo e informando, chamando a mobilização se necessário. O tamanho da nossa resposta a essa reforma administrativa precisa ser proporcional ao tamanho do ataque que ela propuser.
Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve no canal, dá o like e compartilha com os colegas nos respectivos grupos de WhatsApp das repartições. Isso ajuda muito a aumentar o alcance e manter os colegas informados sobre a nossa realidade profissional. Ativa também o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for lançado às quartas-feiras. E se você se sente predisposto e animado a contribuir com a nossa mobilização, participe das reuniões do Comando de Mobilização. Nós nos reunimos periodicamente para trazer informes e traçar estratégias de comunicação e mobilização. Quanto mais pessoas ajudando e contribuindo nesse processo, melhor. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.